migração e a insegurança dominaram os debates eleitorais. Um alerta para a saúde circulatória. As altas temperaturas do verão sobrecarregam o sistema e longas viagens aumentam o risco de acidentes vasculares. Por isso é importante tomar cuidado para prevenir as chamadas doenças venosas. Esse é o alerta da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. O que é o princípio que a temperatura ela age? Ela age mudando o mecanismo de troca de calor do organismo. Então, os vasos eles podem aumentar, que a gente chama de vasodilatação, e com isso perde mais calor. Isso acontece no calor, por exemplo, ou ele pode encolher, causando o que a gente chama de uma vasoconstricção, que é quando é muito comum no frio, né? Por isso que no frio nossas mãos ficam muito brancas, né? Nossas extremidades geladas, porque o organismo é um mecanismo de defesa contra a perda de calor. E no verão, como a gente falou, o calor ele leva uma vasodilatação e isso acarreta uma série de situações no organismo, né? Para o sistema, principalmente o sistema venoso, né? Que é o responsável por trazer o sangue de volta ao coração, né? E nas pernas a gente sabe muito que nessa época do ano as pessoas queixam mais de dor nas pernas, cansaço, calor e inchaço, né? Que é provocado muitas vezes diretamente pelo calor. Outra coisa que a gente não pode esquecer no calor, que interfere também com a circulação, é o risco de desidratação. As pessoas muitas vezes não se hidratam adequadamente, né? E o calor a gente acaba perdendo mais água. E isso também pode levar a uma má circulação, porque o sangue ele desidratado, a gente desidratado, o sangue fica mais viscoso, né? Ele acaba tendo problemas, gerando uma série de alterações. Então, sim, o calor ele interfere muito com a nossa circulação. Doutor, nessa época do ano as viagens também são comuns, às vezes longas viagens. Isso também é um desafio para o sistema circulatório. Por quê? As viagens, a gente tem que destacar dois tipos de viagem, né? A viagem terrestre ou a viagem pelo mar, não importa tanto, e as viagens de aviões. Por que isso é importante? A viagem de avião, além do tempo de viagem, a pessoa ficar sentada, imobilizada ali, muitas vezes na classe econômica, né? A gente tinha problemas antigamente e hoje também, que a gente considera como síndrome da classe econômica. O que é isso? São pessoas que desenvolvem sintomas e às vezes doenças como a trombose venosa profunda, que é provocado ali pelas viagens de avião na classe econômica. Então a gente fica muito imobilizado ali, sem se movimentar, espremido, a perna dobrada, tudo isso acaba diminuindo muito o retorno venoso, né? E acarreta, sim, problemas na circulação, como chega no destino com dor, com inchaço e às vezes risco também da trombose venosa profunda. Além disso, a gente não pode esquecer que no voo a composição do ar da cabine ela é diferente do que nós temos ao nível do mar. Então tem uma tensão menor de oxigênio ali que é permitida por lei e segura. Só que é como se a gente, num voo, é como se a gente tivesse mais ou menos uma altitude aí de 2.000 a 500 metros. Né? E isso também impacta na circulação, podendo contribuir para aumento do risco da trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda é quando o sangue, dentro da circulação, ele coagula dentro das veias. Então, o sangue, se a gente comparar ele basicamente ao leite, né, quem está acostumado a ver, o sangue é o leite normal, o coágulo seria, o trombo, né, ele seria comparado ao leite coalhado, ao leite talhado, né? Ele fica mais sólido e ele acaba obstruindo a circulação naquela situação, mas não só isso, né? Muitas vezes esse coágulo, esse trombo, ele pode se soltar ali da veia, cair na circulação e parar no pulmão, causando a embolia pulmonar, que é um evento potencialmente grave e às vezes pode ser fatal. Doutor, quais são os sinais de alerta? A dor na perna e o inchaço. Então a pessoa chega no destino, uma perna está mais inchada que a outra, muito mais dolorida que a outra. Então isso daí faz a gente levantar a hipótese, né, sempre, de uma provável trombose venosa profunda, ou às vezes associada também a uma dor no peito e uma falta de ar. Então esses sintomas, eles exigem que o paciente ele procure o médico para que se faça o diagnóstico correto, tire as dúvidas, enfim, né, e sane esse problema muitas vezes. Como fazer a prevenção? As altas temperaturas, um dos principais
fatores que nós temos que ter em mente é a hidratação. Então, eu aconselho sempre hidratar-se bastante, evitar o consumo mais excessivo de bebida alcoólica e comidas mais pesadas, alimentos mais pesados, gordurosos, porque isso aí realmente impacta diretamente, né? E em relação às viagens longas, a gente tem algumas dicas bem básicas, mas que são extremamente importantes. Levantar durante o voo a cada mais ou menos 2 horas, andar um pouquinho para ir ao banheiro, se alonga-se, é muito importante, né? O uso da meia elástica tem que ser indicada por um profissional adequado para saber se a pessoa possui indicação ou, às vezes, ela tem até contraindicação o uso da meia, mas a meia ela tem um fator muito, muito importante. E, além disso, alguns pacientes que já são pacientes de alto risco para, por exemplo, trombose venosa profunda, tem que ser avaliado até o uso, em algumas situações, de anticoagulantes para a pessoa fazer essas viagens. Então, esses fatores a gente sempre observa antes de fazer viagens longas de avião acima de 4 a 5 horas, por exemplo.